Com a mão, handball, basquetebol, voleibol, futebol, com os pés, com as pernas, com a cabeça. Vamos, Deco vai fazer o golo, atira, golo! Isto é o Sport do Benfica, não é o Paulo de Salónica. Riquelme, solo por él en este gol. Señoras y señores, Riquelme a los 20. Só sou na PlayStation. A PlayStation eu consigo resolver isto. There's been a red card, but for who, Chris Kamara? I don't know, Jeff, has it? Episódio 19 da temporada 5, segundo poste. Hoje comigo na moderação, Diogo Maia. Estou com a Rita e com o nosso Pedro Azevedo. Rita da Silva Vieira, peço desculpa, Pedro Azevedo. Uma vez que Pedro Guarda teve aí uns afazeres de saúde do seu filhote. Um abraço para o nosso Lourenço. Ora bem, não tive a semana passada, mas tive muita atenção. E portanto, como decidi que era... Decidimos não, o calendário assim determinou que eu era o moderador desta semana. Decidi aqui começar pelo jogo que acabou agora mesmo. Nós estamos a gravar às 10h50 de domingo, amanhã é feriado, e portanto estamos a gravar imediatamente a seguir ao jogo do Porto, e é por aí que eu vou começar, sendo já, antes de ir ao jogo, queria perceber só com ambos, porque gravaram ambos sozinhos na última semana, se a conversa de que eu e o Guarda apostámos no cavalo errado mantém-se. Só para aqui para perceber, no que toca à nossa aposta anual. Queria perceber, Rita Azevedo. Mantém-se. A frase foi minha. Uhum. Mantém-se. É um gol de Samu hoje. Não é? Uhum. É por isso que estás Não, estou a perguntar porque como não houve contraditório semana passada, esta semana estou a fazer o contraditório. Só queria perceber. Sim, então eu tenho que estar confiando no cavalo que eu gostei. Portanto, mas vocês acham que os vossos cavalos estão na corrida, mas acham que Samu está fora da corrida? Não, estão à frente da corrida. Eu achava que Samu ia estar fora da corrida porque eu achava que o Luke de Jong mais cedo ou mais tarde ia ser o titular e portanto és pouco esperto. Neste momento o Luke de Jong não tem hipótese infelizmente de jogar e portanto vai ser o Samu o titular de uma equipa que vai ganhar a maioria dos jogos e portanto o Samu está na corrida outra vez. Rita. Isto de uma semana para a outra, o Pedro. Já lá vamos. Quem não conhece, aqui está Pedro Azevedo. Eu tenho aqui umas guardadas. Rita, tenho aqui umas guardadas precisamente sobre essa temática, mas já lá vamos. É que o Samu tem 7 golos, não é? Não vamos. Marcou o sétimo. Está a 3 dos outros dois. A 2 Não, do Soares e a 3 do Pavlidis. Então. Com um calendário relativamente mais fácil por aquilo que toda a gente diz. O calendário do Porto aparentemente mais fácil. Vamos ver. Antes de irmos às perguntas, só queria perceber, Azevedo, uma vez que estás há 2 meses para marcar um jantar, o que é que se passa com o teu telefone? Não está a dar para ligar para os restaurantes? Como é que é? Não, eu perguntei no grupo, identifiquei-vos aos 3 e disse digam-nos disponibilidades. O único que respondeu foi o Guarda. Azevedo, porque eu estou sempre disponível para ti. Então eu posso marcar e tu apareces. Opa, se a minha filha me permitir, sim, senão, olha, só que se vê. O que vale é que vamos ter quase 2.000 pessoas, mais 2.000 pessoas a testemunharem isto. Então, pronto, muito bem. No YouTube, porque no Spotify são mais 2.000. Só para a justiça, digam lá se é verdade ou mentira. Mal acabou o episódio, eu fui ao grupo, identifiquei todos verdade. E disse, por favor, deem disponibilidades de dezembro que é para eu marcar. Eu só queria também aqui dar um shout-out à malta do Spotify que comenta que vota sempre, todas as semanas. Nós aqui tendemos sempre a falar do YouTube e queremos que a malta continue aqui a deixar os seus comentários, mas no Spotify também há muita malta a comentar, nós também respondemos e deixamos lá sempre o mito ao facto. Portanto, fica a nota também, para além do YouTube, subscreverem, porem like, partilharem, e também lá o Spotify, ter estrelinhas e comentar, nós gostamos sempre. E às vezes no Spotify também parece que a malta é mais longa nos seus comentários. Não é verdade, estou a ser injusto. No YouTube também temos. Só é menos e portanto reparas mais. Talvez seja comentários no Spotify. Quase 60 comentários no YouTube esta semana. É isso, fixe. Pedro Azevedo, como é que se explica, antes de mais, que o Porto sai eliminado, antes do jogo de hoje, sai eliminado da Taça da Liga? E como é que se explica uma equipa que aparentemente joga tão pouco, cada vez mais... mais uma semana passou e o Porto voltou a ganhar mais pontos aos rivais diretos. Muito bem, antes de tudo, não acho que o Porto jogue assim tão pouco.
Boa, acho que o ok. Porto... Eu também não acho, já agora fico esclarecido, foi uma provocação. Exato. acho que o Porto, tendo em conta a entrada fulgurante na época, foi descoberta cedo a careca Farioli. E por isso é que o Porto tem tido dificuldades contra alguns adversários, inclusive na primeira parte hoje contra o Tondela, porque o Porto teve que correr muitas vezes a jogo direto, porque não estava a criar grande perigo a sair a construir de trás. E tem sido uma equipa, porque as equipas, e bem, desde Mourinho no Clássico, têm fechado muito bem o espaço central ao Porto, saída do Alan Varela. Hoje, Farioli e Alan Varela bem, porque recuaram ainda mais Alan Varela para arrastar o Tondela, e portanto, a partir de certa altura, quando o Porto não conseguia jogar no seu 6, no Alan Varela, o Alan Varela baixou para a linha dos centrais, e teve aí mais bola, a partir do meio da primeira parte, mais coisa, menos coisa. Mas, isto para dizer, o Porto não joga assim tão pouco, tem jogado menos do que no início da época. Eu acho que, e houve muitos ou alguns dos nossos ouvintes e espectadores do Segundo Posto que até comentaram isso, e de forma justa. A maioria deles apontou 2 jogos muito positivos do Foco do Porto, e eu concordo com eles. A segunda parte do Porto em Moreira de Cónicos é boa, de facto o Porto carregou muito em cima do Moreirense, e o jogo do Porto em Famalicão é de facto muito bom. Aliás, na altura demos o... Eu acho que e o jogo de hoje também me parece bastante tranquilo. Não estou de acordo que o Porto hoje tem uma vitória de campeão. Não, completamente tranquilo. Assim, referia-me a esses jogos porque foram os jogos apontados nos comentários do YouTube, particularmente porque eu tinha dito que o Porto desde outubro, e mantenho, tinha baixado de produção, e baixou. Não quer dizer que não ganhe os seus jogos, tem ganho. E portanto, esse jogo de Famalicão foi de facto o jogo contra o Tondela é superioridade natural. Mas deixem-me fazer aqui uma comparação. Vão ver o número de oportunidades criadas pelo Porto em Tondela e pelo Sporting em Tondela. O Sporting criou o triplo. E, portanto, sim, mas no final do dia são 3 pontos. Não, sem dúvida, mas quando eu falo em produção, as pessoas confundem com resultados. Eu não falo de resultados. Eu falo que o Sporting, contra a maioria das equipas da Liga Portuguesa, é a equipa que consegue ser mais contundente, que consegue criar mais, que consegue, com bola, ser uma equipa mais espetacular, mais criativa, que crie mais oportunidades. E, portanto, as pessoas confundem produção com vitórias. Eu, quando falo em produção, é criação de oportunidades, é a forma como a equipa chega ao golo. Sim, entendo. É só isso. O Porto hoje, na primeira parte, depois até foi anulado. Ganha todo aquele lance na dimensão física de Samu e de Fraholt. Sim, eu acho que, e não estou a dizer que és tu, porque até acho que até tens uma visão até bastante diferente daquilo que é a norma neste momento do comentadorismo. Eu acho que continuamos a olhar para esse aspecto do jogo como uma coisa menos de equipa grande. O físico. Sim, e eu acho que isso quer dizer, no final do dia, eu não sei bem até que ponto é que nesta fase do Porto e do clube e da construção do clube, não sei bem até que ponto é que essa a parte mais artística do jogo é assim tão relevante. Não é, confesso. É menos relevante do que esta parte do duelo. Só que depois, o que é que acontece? E foi isso que eu até comentei, não sei se no Twitter, se com vocês, no grupo, já não me recordo, mas até comentei, só para ir aos seus pontos todos, porque agora vou à vitória no instante. É que eventualmente isto acontece, que é quando uma equipa não está capaz de produzir tanto ofensivamente, ou seja, acaba por perder um jogo. Eventualmente perde um jogo. E portanto, o que aconteceu ao meio da semana, e atenção, com rotação, e portanto Farioli esteve bem. Claramente Farioli andou a ouvir o segundo posto. Andou a ouvir o segundo posto, portanto rodou a equipa. Mas perdeu de forma justa contra o Vitória. E portanto, ou seja, volto a dizer isto e remato para vocês. Eu não descubro a dimensão física do jogo, pelo contrário, sou um apologista, inclusive das equipas que se impõem fisicamente no jogo. Acho que este Porto não pode ser só isso, não é só isso, não acho que seja só isso, mas acho que como estava a ganhar com grande imposição física, posso estar a cair errado, mas acho que houve pouco trabalho em termos de organização ofensiva e para a equipa desbloquear blocos baixos adversários. Hoje o Porto vence o jogo com todo o mérito, com mais remates à baliza que o Tondela, mas no global com o mesmo número de remates que o Tondela, com muito mais bola, porque o jogo depois ficou confortável, mas vence, fecha o jogo com um erro individual do adversário, muito bem aproveitado, porque o Porto pressiona muito e bem. Portanto, mais uma vez, dou mérito ao Porto pela pressão, pela dimensão física do jogo, tem que melhorar em organização ofensiva. Revejam mesmo o jogo de hoje em que o Porto ganha. O Porto não conseguiu criar praticamente nada em organização ofensiva. Ora bem, Rita,
Achas que os adeptos do Porto trocavam o espetáculo que o Sporting tem com os 5 pontos de avanço que tem neste momento? Obviamente que não. Mas, Nem ninguém. espetáculo. Não sou nem o Porto, nem os adeptos do Sporting, nem de lado nenhum. Agora, não acho que... O Pedro estava a falar aqui do jogo do Sporting, não se pode comparar o Tondela que jogou com o Sporting com o Tondela que jogou com o Porto. A equipa não tem nada a ver, o treinador não tem nada a ver, a forma como a equipa está a jogar nesta altura não tem nada a ver. Nem os titulares são os mesmos nesta altura já. Sim, muitas mudanças, é verdade. E portanto, este Tondela defendeu muito. A primeira parte do Tondela é muito boa em termos daquilo o que é pedido a esta equipa, que é segurar o Porto, não é? O Tondela ainda faz um golo, é verdade que há uma falta, mas era um Tondela muito projetado ofensivamente, apesar de tudo. Boa Quando tinha arbitragem então dela oportunidade já disso. agora. Boa arbitragem hoje. Sim, isso. Sim. No fim de semana, em global. No global. Já lá vamos. Era um Tondela que estava a tentar chegar à baliza adversária e sempre tinha oportunidade disso. Portanto, não vimos aqui uma equipa encolhida a tentar conter o Porto de uma forma muito vincada. Depois, o que diferencia aqui é que o Porto é uma equipa que vai para o intervalo empatado 0-0 e que entra para resolver o jogo o mais rapidamente consegue. E eu e o Pedro estávamos a falar aqui em off há pouco. Que é uma equipa como o Porto se ganha neste campeonato que nós temos, nesta Liga Portuguesa, vê-se a vencer por 2-0, com 2 golos em 4 minutos e o jogo acabou. Não há forma de uma equipa como o Tondela tentar dar, por mais qualidade que tenha, nem um 2-1 se calhar iria ameaçar este... Sim. Tanto é que o próprio treinador, o Bacci, tira os dois dos melhores jogadores porque estavam em risco de quinto amarelo. Não é logo, exatamente, há uma gestão. E deixa-me dar esta assistência, Rita, desculpa, rápido. E a equipa dos 3, o Porto, e mérito ao Porto também, que melhor defende em organização defensiva. Sim, e que melhor com a gera estas defesa, vantagens. com os melhores 4 como estavam hoje. E que melhor gera estas vantagens, sem dúvida alguma. E, portanto, é um Porto que entra... A entrada para a segunda parte é de uma equipa campeã, não há dúvida alguma. Claro que há um erro, até um pouco triste do Bernardo Fontes, que é um ótimo guarda-redes, e que tem a felicidade de cometer um erro e ter um William Gomes que anda sempre, que é um rato, não é? E que anda sempre à espera destas. É o segundo golo assim parecido, esta semana. Sim, estou a brincar. Marcou a vitória na pressão e marcou hoje na pressão. Mas vezes, na semana passada disseram que tu andavas a interromper muito a Rita, deixa falar. Desculpa, Rita. À vontade. Estão aqui convidados. E portanto acho que sim, mas depois olhamos e estava aqui a olhar para as substituições do Porto. O Farioli está a ganhar 2-0 e aos 63 minutos tira uma hora para pôr o Pablo Rosário, porque não há espaço a invenções neste Porto. Não há espaço a dar uma mínima esperança ao adversário. E o Mora barafustou, saiu um bocado chateado, porque eu percebo, porque o Mora precisa de mostrar serviço e quer mostrar serviço. Ainda por cima o Veiga supostamente está tocado e, portanto, melhor ainda para o Mora aparecer. Mas isto é só uma demonstração do que mesmo a ganhar 2-0, Farioli não queria sequer pensar em sofrer um golo para abrir a mínima esperança ao adversário. E, portanto, eu já elogiei isto aqui. As equipas grandes não se veem só, lá está, na nota artística que tu perguntavas ao início, vêem-se também na forma como os treinadores sabem gerir os jogos do início ao fim. E Farioli tem sabido gerir os jogos muito bem do início ao fim. Raramente vemos o Porto num descontrole emocional ou numa vertigem de que poderá estar a perder o controle do jogo. Não tem sido assim, porque Farioli, quando precisa de recuar linhas, quando precisa de tirar os jogadores mais ofensivos para pôr defensivos, faz e não tem vergonha nenhuma disso. E isso também dita o que é um grande treinador. Sim, eu tive 2 semanas sem participar aqui neste belo projeto que temos aqui e a verdade é que fui acompanhando, não vi os jogos completos do Porto, fui acompanhando e aquilo que eu fui lendo não bateu certo com o que eu vi hoje. Eu acho que o Porto, apesar de tudo, se pensarmos, e até eu vi aqui já agora, mas mais do que tenho lido e até muita malta crítica dentro do Futebol Clube do Porto, malta na net e tudo mais, que parecia, eu estava a ler, parecia que estava a falar de uma equipa que estamos a falar de uma equipa que tem 3 golos sofridos no campeonato. E esta é uma equipa que não vai perder, nunca. Não, vai perder muito, muito raramente. Isso completamente. Isso, quer queremos, quer não, para aquilo que foi dito no início da época, inclusive é aqui que havia dúvidas sobre esta defesa do Porto, a verdade é que neste momento é de longe a melhor defesa do campeonato em Portugal.
já tinha dito isso há umas semanas ou até há uns meses, em jeito provocador, mas neste momento acho mesmo isto, não há grande dúvida, do ponto de vista do processo defensivo, melhor dizendo, é uma equipa muito, muito, muito forte. E isto é uma discussão curiosa, que até se calhar é para outras alturas e até mais demorada, mas a verdade é que nós continuamos a achar que as equipas grandes têm de ter um processo ofensivo sempre muito, muito mais trabalhado e se calhar com muito mais identidade de treinador, e muitas vezes sinto que não se valoriza tanto o processo defensivo. E isso também para mim tem muito mérito, ainda para mais com o Porto dos últimos tempos, principalmente para o Sérgio Conceição. Era um Porto super permeável antes, sem dúvida. E, mesmo no último ano de Sérgio Conceição, eu acho que quer queiramos, quer não, há aqui um toque de identidade do Farioli neste processo defensivo que eu acho que é de valorizar, porque acho que o Porto não é assim tão mau ofensivamente para se dizer aquilo que se tem dito. Longe disso, acho que o Porto é uma equipa... Não, acho que se falou muito a seguir ao jogo do Estoril, porque efetivamente foi um jogo em que o Estoril se bateu muito bem. Sim, mas vamos sempre ao tema de quase... Eu sei que se valorizou aqui a questão do Estoril, mas eu acho que às vezes... Eu sei que os grandes é que têm a obrigação de ser melhor, mas às vezes às vezes os outros são melhores. E nós queremos e se queremos um campeonato melhor, e estamos sempre a fazer comparação com os outros campeonatos, e que os outros campeonatos é que têm equipas supostamente de um nível um bocadinho mais baixo e que muitas vezes se batem de grande e são melhores que os grandes, eu acho que isso aqui também pode acontecer. E pode ser natural haver mais jogos destes. O que eu acho que nós ainda não estamos habituados, e acho que nunca vamos estar, e mesmo dentro do Porto, acho que isto numa segunda ou uma terceira época do Farioli já não seria aceitável, é haver jogos como o Porto Estoril ou como o Porto Braga serem mais recorrentes. Que é o Porto deixar-se dominar, deixar-se controlar como estratégia, não é? Isso eu percebo, é uma discussão que eu percebo. Agora, um jogo como o de hoje é um jogo super competente que no tetra do Benfica ou no bicampeonato do Sporting aconteceu muitas vezes. Um jogo relativamente complicado na primeira parte, que o Sporting ou o Benfica, neste caso o Porto, entram muito fortes na segunda parte e resolvem o jogo rápido e depois controlam. Isto aconteceu N vezes durante o tetra do Benfica e durante o último bicampeonato do Sporting. Eu acho é que nós estamos a entrar num hábito de valorizarmos só quase o jogo espetacular, só o jogo espetacular, rendilhado, de futebol, muito processo ofensivo. É uma discussão interessante para se ter, e que eu acho que o futebol também está aqui a virar, está aqui numa fase de mudança, mas acho que esse é um tema que eu vou trazer também para a questão do derby, até um tema inicial. Eu queria voltar só um bocadinho atrás na semana e perguntar-te, Azevedo, se sentiste que o Farioli abdicou da Taça da Liga? Ponto 1. Ou Rita, também podes ir tu se quiseres responder. Eu sinto que sim, portanto Ok. já sei que discordamos. E porquê? E porquê é que achas isso? Porquê é que achas que o Farioli... Porque as contas são simples. O Porto, neste momento, se entrar no top 8 da Liga Europa, só joga outra vez Liga Europa, terminando esta fase de grupos, em fevereiro. E não jogando a Taça da Liga, ou não precisando jogar a Taça da Liga, e isto tendo em conta que o Porto facilmente, ou eu acredito que tanto Porto como Braga entram no top 8 da Liga Europa, e não jogando a Taça da Liga, tem o início de janeiro também livre, só a concentrar-se no campeonato. Okay. Ganhando pontos nessa fase, as coisas para o Porto estão muito bem encaminhadas. É um campeonato que fica completamente livre para o Porto gerir da forma como quer, e uma Liga Europa que o Porto é um potencial vencedor. E, portanto, se me colocares estes cenários em cima da mesa, e uma Taça de Portugal que o Porto está dentro, e são cenários para se preocupar para depois. Mas se fores o presidente do Porto, se eu for o presidente do Porto, neste caso, e me colocares estes cenários em cima da mesa, olha, se calhar vou rodar aqui a equipa para a Taça da Liga, porque se não tivermos na Final Four, não cai o céu. Eu diria-te que sim, avança com isso. Se isso te garantir um campeonato, que é o que o Porto precisa de conquistar, porque é o que está a faltar o grande objetivo, não é? há 3 anos, certo? Quer dizer, parece uma escolha fácil e, portanto, eu achei graça, e até comentei na redação, que eu estava na redação quando saiu o 11 do Porto, é que o Porto roda para a Taça da Liga e não roda para a Taça de Portugal. E exige muito sobre os objetivos do Porto nas diferentes competições. Não digo que abdicou, porque a equipa do Porto é sempre competitiva, e na segunda parte o Farioli colocou os jogadores do 11. O Porto podia ter a ganhar 2-0 se não fosse um gol anulado. Há um gol anulado do Porto. Há um gol anulado, sim. Contra um Vitória de um nível também muito bom. Um Vitória claramente quer estar na Final Four, portanto
acho que se viu ali as diferentes ambições. Não digo que abdicou, mas que não fica muito chateado de não estar presente. Não é um problema para o Porto. Azevedo. Eu acho que é desculpa de mau pagador não ficarem chateados por ser eliminados do Final Four. Sim, eu também confesso que achei um bocadinho estranho é a estranhíssimo. conferência de imprensa. É estranhíssimo. E as não reações do universo portista no Twitter, particularmente, é tudo muito estranho. Sim, bate certo com a linguagem do treinador, não é? Sim, sem dúvida. Mas isso acontece porque o Porto está em primeiro, porque senão caiu o Carme Trindade em cima de Farioli. Portanto, o contexto manda nisto tudo. Claro. Compreendendo e sendo tudo válido o que a Rita disse, até agora, sem dúvida. Mas caiu o Carme e a Trindade mesmo. É porque, se não estivesse em primeiro o Porto, sim. Ok. Imagina o É isso que Benfica eu ou estou o a dizer, ou Sporting seja, irem rodar no jogo de acesso à Taça da Liga. Sim, Se o Sporting de Rui Borges e principalmente o Benfica neste momento fosse eliminado da Taça da Liga, era escândalo nacional. E eu percebo isso por causa do contexto. E portanto, compreendo a rotação. Acho que foi uma opção claramente de rolar na Taça da Liga. Portanto, do género, é uma competição em que podemos rodar e até vencer. Agora, eu acho que Farioli não pensou que não ia vencer o Vitória Sport Clube. Este Vitória Sport Clube, mesmo rodando. E, no primeiro ano, estando ele com esta identidade de Porto, os portistas que me perdoem, mas eu cresci a ver futebol e a identidade de Porto chama-se ganhar. E, portanto, ganhar significa ganhar em Portugal, em todas as competições. E ganhar na Europa. E abdicar de uma competição, como eu vi muita gente dizer, não se prende com a tal identidade de Porto que o Farioli tão bem que tem querido montar, e parece-me que tem conseguido na sua equipa. E portanto, para mim não houve um abdicar, houve um rodar da equipa, mas confiante de que ia passar, e nenhum treinador no mundo fica contente por perder um jogo, muito menos por ser eliminado de uma competição, ainda para mais de uma competição que vai ter os outros dois rivais a jogar e que é sempre quentinha. E portanto, eu acho que todo esse discurso de Farioli e do portismo em geral foi um discurso de desvalorização da derrota, porque foi uma derrota e porque o Porto foi eliminado, porque pareceu mesmo desculpa de mau pagador. Deixo também para os comentários já agora. Acho que é um tema interessante perceber quem é que sente que, mesmo dentro dos portistas, mas não só, quem é que sente que esta derrota com o Vitória foi uma desculpa de mau pagador, foi como disseste? Sim, é uma expressão. Aquelas expressões portuguesas. Sim, foi uma desculpa mau pagador, ou foi efetivamente um assumir de um certo... Prioridades. Sim, exatamente. Uma priorização daquilo que são as competições. Fica para os comentários. Eu não tenho bem uma opinião sobre o tema, eu acho que são as duas verdades, duas coisas distintas podem estar corretas ao mesmo tempo, acho que é um bocadinho das duas. Acho que claramente o Bonzo dita isso, dita que está a rolar mais, pelo menos como a Rita estava a dizer, mais do que faz na taça. Na realidade é um discurso que, se por acaso tem ganho o jogo, nem sequer se falava sobre isso, né? Eu nunca diria, pois eu rodei porque esta competição é para perder. Isso e só para teres um bom termo de comparação, Maia, para não acharem que é mesmo birração minha para com o Farioli, porque não é. Mas sinto que és dos que embirra mais na blogosfera. Com o Farioli. Não, atenção, eu gosto de Farioli, até porque, e já disseste bem, de forma justa, eu valorizo organização defensiva, dimensão física do jogo, pressão alta. Eu gosto que ele tenha trazido isso para o nosso campeonato e neste momento seja líder com 3 golos feridos em 13 jogos. Acho que isso é de valorizar. Vou dar este exemplo. Quando eles é um autogol. Comparativo. Exatamente. Vou dar este exemplo comparativo com o Benfica de Roger Schmidt, a primeira época, que também estava a voar e que é eliminado na fase de grupos da Taça da Liga. Na altura era a fase de grupos. Em Moreira de Cónegos com um empate. E também na altura o benfiquismo não caiu em cima de Schmidt e foi tudo normal e estava tudo bem, porque o Benfica estava a voar na Champions e no campeonato. E portanto, os contextos. O Benfica de hoje em dia, se fosse eliminado da Taça da Liga, caía sim o Carme Trindade, na altura não caiu e foi encarado com normalidade. Ou seja, a narrativa vai para onde se quer. Nem o clube, nem os adeptos na altura exigiram a cabeça do treinador. Hoje em dia, se calhar, isso aconteceria. E, portanto, não tem a ver com o Porto em si. Eu só dei aquele recado porque é verdade. Parece-me que o Farioli muito bem tem conseguido incutir, ou seja, juntar aquilo que são as suas ideias com aquilo que é a identidade do Futebol Clube do Porto, mas abdicar de competições não está na identidade do Futebol Clube do Porto. Ora bem, eu também tinha já agora, porque também temos ouvintes do Vitória, mas também o Vitória é um clube histórico em Portugal. Há uma segunda vida claramente para Luís Pinto. Já agora acho que Luís Pinto, tanto Luís Pinto como Carlos Vincent, houve paciência no Minho, que é coisa que tem havido, pelo menos tem havido paciência no Minho, vamos ver. E ambos estão neste momento, se calhar, no melhor momento da época no que toca
a consensualidade dentro dos seus clubes. E esta é uma vitória muito importante do Vitória, sem dúvida alguma. E que vamos ter as duas equipas do Minho, as duas equipas da capital de Lisboa, numa Final Four. Acho que pode ser uma Final Four muito interessante. Ver, vamos. E mérito também ao Vitória, e já agora também mérito à paciência da direção que teve com o Luís Pinto, que já falámos aqui várias vezes. O Luís Pinto teve um mercado de transferências que foi claramente um tiro nos pés que lhe deram. E que a equipa está a aguentar-se, tem mexido, não há ali um 11 base, há ali 13, 14 jogadores que jogam muito, tem dado oportunidade a muitos jogadores, e esta vitória, pá, é um bom balão de oxigênio. O campeonato também tem corrido melhor. Se falharem para a classificação, estão praticamente no top 5, estão muito próximo do top 5. Portanto, amanhã tem um bom duelo com o Gil. Amanhã, segunda. É isso. Amanhã pode recuperar diretamente 3 pontos. Exatamente. Para o quarto classificado, o que também pode ajudar o Braga, né, nesta escalada. O Braga também tem estado bem, e portanto pode ser interessante. Mérito a Luís Pinto, que me parece que se acalmou um bocadinho também, já agora. Parece-me que na própria comunicação se acalmou um bocadinho. Parece um bocadinho mais retratado. Ganhar ajuda, claro. A ver, vamos. Olha, o grande jogo do Omar Camará no Dragão, 18 anos. É verdade. Muita personalidade, assumiu os lances. Eu gosto de jogadores assim que independentemente do estádio, pegam na bola e assumem os lances, e ele foi assim que desbaratinou a defesa do Porto. Portanto, muito bom jogo. O Vitória, é verdade que criticámos o mercado de transferências pela forma como foi, e no último dia de mercado perderam 3, 4 jogadores importantes. Vendas no mínimo discutíveis ao nível de valores que são atualmente praticados, mas aconteceu. E a verdade é que, mas, ao mesmo tempo, há muitos jogadores destes. O Camarade é um deles. Provavelmente só têm tido estas oportunidades mais regulares porque há muitos destes jogadores que saíram, não é? E aquilo que era uma dificuldade grande no clube, que era como é que se vão substituir estes jogadores que têm sido referências no clube nos últimos anos. Acho que a única forma destes miúdos jogarem com mais regularidade tem sido assim. Portanto, mérito também ao Vitória. A ver, vamos como é que acaba a época, como é que decorre o resto da época. Podemos ir ao derby? Tem mais alguma questão que queiram apontar ou aportar quanto ao Porto? Ao líder incontestado do campeonato, que neste momento, não sei se concordam, favoritíssimo a ser campeão. Acho que o Porto Só tioíssimo. é muito cedo para dizer que o Porto, se não for campeão, é por incompetência própria. Eu acho. Deixa eu. Bolas. Vamos ver. Ou Não, tem mas 5 pontos para o Sporting, 8 para o Benfica. Não, os 8 para o Benfica não há questão, mas os 5 para o Sporting. Eu acho que é favoritíssimo porque tem 5 pontos de avanço. Não posso dizer já que estamos à 13ª jornada. Ainda estamos Perguntei se podia. Eu continuo a colocar Tu o Porto. podes dizer tudo, Rita. Isto é teu também. Que me surgiu no final do jogo. São Então, para vocês é favoritíssimo. Para mim, neste momento, com os 5 pontos de avanço, o Porto está ao mesmo nível do Sporting na luta pelo título. Acho isso injusto. Não. O Pedro tem destas, pronto. O que é que se Mas pode dizer? me explica. Acho que a questão do Benfica está arrumada. Vamos agora a seguir ao derby e falarei melhor sobre isso. A luta entre Sporting e Porto. O Porto tem aqui uma vantagem, que é jogar no Dragão com o Sporting e ter ganho Alvalade. Mas eu, como acho que o Sporting é melhor, e acho que vai perder menos pontos contra as equipas pequenas do que o Porto. Vamos ver. Aí é bem. Isto é um achismo. Eu não acho. Isto é achismo. Eu acho que o Porto só, se perder pontos, é porque acontece uma coisa como aconteceu o ano passado ao Ajax, o Farioli, e há aqui uma quebra de rendimento por desgaste físico. E aí esta vertente física entra em campo, não é? E aí o top 8 da Liga Europa é importante. A partir de abril, março, mas eu acho que até por esse fator de que está a jogar uma competição europeia menos desgastante, menos exigente, conseguir ter ali menos jogos, entra no top 8, não jogando a Taça da Liga. Se precisar de abdicar da Taça de Portugal também não me parece um problema. Vai mais longe na Liga Europa do que o Sporting na Champions, provavelmente, digo eu. Sim, mas os adversários também não são o mesmo nível. Mas eu só queria perceber, mas em 13 jogos, quantas derrotas tem o Porto no campeonato? Não, está tudo certo. Tem 0, não é essa a questão. Também... só tem uma. Não, mas eu sei, ok, mas como é que tu me podes dizer que achas que vão perder mais pontos com equipas pequenas quando o histórico não é esse? Do que eu vejo dos jogos. Até porque tenho jogado com muito poucas equipas pequenas. Do que eu vejo dos jogos. E pela forma como eu vejo a equipa do Sporting desmontar os blocos baixos adversários, eu acho que o Sporting acabará por ganhar com maior facilidade esses jogos. Tenho essa ideia. Eu acho, já vamos para a conversa do. E só uma parte, estamos ainda muito cedo em acho... dezembro, e portanto acho que estes 5 pontos, os 5 pontos para mim entre o Porto e o Sporting, a coisa mitiga-se. A questão do Benfica está arrumada.
Isso não é, isto Mas não é questão. mitiga-se onde? A minha questão é essa. Porque ainda falta Tu achas muito. que o Porto Acho vai estes andar a 5 pontos perder não são pontos assim com o tantos para o Aroca que e com o falta. AVS? Para tudo o que falta. Pronto, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que é difícil. Mas já vamos, até porque isto entra depois no capítulo derby e na questão dos jogos grandes com o Rui Borges, e isso é um tópico importante. Já lá vamos a isso. Só antes de mudarmos esse tema, só quero perceber uma coisa segundo este argumento do Azevedo. Se o Benfica tem ganho na sexta-feira e, portanto, ficaria com o resultado de hoje, ficaria a 5 pontos como o Sporting. Era menos Estavam candidato. todos dentro Era do menos título. candidato. Estava dentro, mas era menos candidato ainda assim do que os outros dois. Porque joga Ok. menos. Sim. Ok. Ora bem, por jogar menos. O Benfica não dá garantias. Sim, segue. Pegando na ponte do jogar menos e pegando também na ponte em que o Sporting desbloqueia as defesas e tudo mais, eu queria perceber se concordam. Posso começar pela Rita desta vez. Rita, o jogo foi assim tão mau como anda a ser pintado, o derby, ponto 1, e ponto 2, o jogo foi assim tão mau ou estes jogos estão cada vez mais previsíveis e, portanto, cada vez menos interessantes? Não foi um derby espetacular, mas não foi um Rita, derby. peço desculpa, Rita, esta que esteve novamente como repórter de pista. E, portanto, Não, eu Brutal, tenho uma brutal, perspectiva- brutal. Tenho a perspectiva do jogo muito perto da relva, mas não. Mas eu acho que foi um jogo. Ou seja, não entra no top dos melhores 20 derbys da história do futebol português, mas tal como não entrou o Porto Benfica. exatamente. E Certo. como não entrou o Sporting Porto. Foi melhor. Melhor que estes, apesar de tudo. Mais espetacular. Foi mais aberto. Os bocadinho. jogos mesmo Estes bons foram só bocadinho têm mais um abarrados. denominador comum. Não, eu acho que o jogo na Luz foi melhor que no jogo no Dragão. Ou seja, o jogo com o Sporting foi melhor que o Porto Benfica. Houve golos? Agora, não acho que seja. Eu acho, olha, voltando à questão dos jogos físicos e tudo mais, acho que foi um jogo muito de meio campo, muito físico, muito duelos, muito da garra que os adeptos chamam para os derbys. Também nunca se está satisfeito com nada. Nunca. Se os jogadores estão ali a bater uns nos outros, não chega. Se me disser assim, taticamente foi incrível. Não, mas há nuances táticas interessantes neste jogo. A forma como o Sporting entra e surpreende, a forma como pressiona alto o Benfica e está ali 20 minutos para se arranjar, e depois a forma como o Benfica consegue responder e melhorar. Portanto, não podemos dizer que é um jogo vazio de ideias táticas. Não, Longe disso. eu só acho estranho quando o futebol não tem balizas. Certo, mas quantos E- jogos de. E quantos andou-me jogos a de- dizer, e andou-me há duas. Eu falhei 2 semanas e, portanto, estive muito atento aos podcasts, principalmente ao nosso, e ouvi, e andou-me a vender a ideia de que o Sporting é uma equipa Não, que está mas muito quer dizer, bem. por aí, eu O acho Sporting que não esteve muito bem na Luz, longe de estar não muito bem. esteve. Não esteve muito bem porque uma equipa não pode estar muito bem se está 65 minutos sem fazer um remate à baliza. Uhum. Foi competente naquilo que o sorriso do Pedro está ali aguardado. Tá, Foi tem coisas para dizer. competente naquilo que eu fiquei sem perceber se o empate agradou ao Rui Borges, porque ele diz que não, mas o comportamento da equipa, a celebração da equipa no final e aquilo que foi a tranquilidade de Rui Borges em relação ao resultado diz-me que o empate foi Parece-me, Rita, Foi o satisfatório. Rui Borges parece-me que está com a teoria do Azevedo, que estes 5 pontos é como se estivessem com os mesmos pontos do Porto. pronto. Também acho que quem precisava de vencer o jogo era o Benfica. E Concordo. portanto aí está tudo. Não foi um jogo bonito de se ver, mas acho que há exibições, e já lá vamos. O Pedro de certeza tem coisas para dizer sobre isto, mas há exibições que se devem ressalvar. Se formos ao lado do Benfica, o Rios obviamente à cabeça, do lado do Sporting eu acho Olha. que o Maxis. O quê? Olha, O Rios? Não, 7 eu de sempre dezembro. Sempre disse que o Rios em jogos grandes, também falei bem dele em Stamford Bridge. Falaste Em jogos isso. grandes é uma peça útil para o Benfica. Em jogos pequenos ainda tem para provar. Mas isso aí não há incoerência da minha parte. Acho que o Sporting, e fazendo já uma análise ao jogo para passar ao Pedro, que não gosta do Porto. Não, Não gosta de Farioli, é de Farioli que ele não gosta. Não, é verdade. É de Farioli que ele não gosta. acho que o Sporting entrou muito bem, muito aguerrido, uma impressão altíssima que descontrolou emocionalmente o Benfica, e é uma pressão muito inteligente a jogar na Luz, porque a Luz não consegue ver o Turbino 4 segundos com a bola nos pés, fica logo tudo agitado, e o Turbino fica agitado e toda a gente fica agitada.
E portanto, aquilo depois. Foi uma estratégia muito inteligente nesse sentido. Um Sporting não costuma ser tão pressionante assim, costuma ser um bocadinho mais contido nessa pressão, mas que depois se apagou muito, não soube responder ao gol sofrido. Já lá vamos, que eu queria separar aqui fases do jogo, ok, e portanto desculpa. tenho aqui várias perguntas, mas só uma nota, eu não concordo. Acho que o Sporting não foi assim tão inteligente na pressão. Acho que o Sporting fez o Os básico. primeiros 25 minutos, acho que Mas foi. não, fez o básico. O Benfica é que é muito incompetente. Não, Acho- só uma parte, ambos estão a dizer que o Sporting pressionou bem, só que Não, pressionou muito bem. O o Maia Sporting acha pressionou. que foi Mas fácil. o Sporting- fazer Ah, isso. sim, O claro que há Sporting, o Sporting as percebeu culpas uma são coisa. divididas, não é? Se o Sporting percebeu, se eu pressionar um bocadinho estes homens e for aqui minimamente inteligente e um bocadinho agressivo na pressão, mas nem pressão de dizer, porque basta ver o lance do golo, já nem falo do lance anterior que o Frederick Orsnes perde a bola. Estou a falar mesmo do lance do golo. Do lance do golo, o Enzo nem é assim tão pressionado. O Sporting permite ao Enzo ter um bocadinho de espaço para o Enzo achar que está controlado, e depois é o próprio Enzo que se perde naquela incapacidade que ele tem de se rodar rápido. Pronto. Portanto, eu acho que o Sporting entrou bem. Atenção, acho que o Sporting entrou melhor que o Benfica. Mas acho que o Sporting não foi uma decisão estratégica por aí além de nós vamos pressionar desta forma. Não, o Sporting fez o básico, que é analisar como é que o Benfica sai a jogar, que é normalmente muito mal, muito incompetente, e fazer o mínimo dos momentos de pressão. O mínimo. O lance do gol é isso. Reparem o seguinte, só para vos ajudar nessa questão da pressão. Dos 4 elementos da defesa do Benfica, em termos de passe e recepção, o elemento melhor a nível técnico é Samuel Dal. Portanto, está tudo dito em relação à saída às jogadas de trás do Benfica. Portanto, é fácil pressionar o Benfica em cima e roubar a bola. A questão é que nessa pressão o Benfica foi muito pouco astuto nessa primeira fase em perceber que havia depois, se o Sporting tinha mais homens em cima, então tinha menos homens em baixo. E portanto, Claro. o lance do golo é uma questão que nem sequer é estratégica. É uma questão que nem se aprende, não se treina aquilo. E Mourinho até falou disso, que até tinha batido nessa tecla nos treinos. Se o teu adversário está em superioridade à entrada da tua área na pressão, tu não vais jogar curto ali, muito menos para dentro, para o meio. Isto não acontece. Isto é uma borrada de todo o tamanho. Uma coisa. Mas e os jogadores, atenção, aqui eu volto a dizer às vezes. Isto é falta de inteligência e de percepção do jogo em si. Não, eu sei que às vezes eu tenho alguma obsessão com também responsabilizar os jogadores, que os jogadores também têm responsabilidade, porque são eles quem toca na bola. Decidem, claro. Sem dúvida alguma que têm responsabilidade. Mas eu continuo a perguntar-me, volto a perguntei isto no episódio a seguir à apresentação de José Mourinho. Qual é a ideia de jogo ofensiva do Benfica? Pelo menos, não preciso que me expliquem toda. O primeiro momento ofensivo em que a bola está com o Turbine, qual é que é a ideia de jogo do Benfica? Alguém me explique. Eu continuo Não é. sem Mas, perceber. mas aí tu não podes. Não é. Quando José Mourinho, a primeira coisa que diz, e eu acredito no homem, é que aquilo que pediu aos jogadores é para não fazer triangulações na pequena área. Ele se calhar queria Claro, chamar mas o não foi isso que Sporting foi à pressão para pedido. esticar A na ideia frente, do se calhar. Benfica normalmente tem sido ou colocar os bolas no António Silva, que normalmente tenta jogar na frente, ou sair através dos laterais. Que, muitas Sim, vezes. mas depois não é coerente durante o jogo, não é? Isso não houve uma coisa demarcada, não houve esse momento do jogo a sair longo para tentar ganhar a segunda bola, ou a sair o que é mais habitual no Mourinho, que é a saída pelos laterais. Isso não aconteceu. Era isso que eu tinha a dizer, é que não Até aconteceu houve isso também. insistência depois no Enzo, durante o jogo. Sim. Sim, eu acho é que ali é uma. Se tivermos em conta as palavras do Mourinho, ou seja, que a equipa não acatou aquilo que foi pedido. Sim, mas isso eu acho que isso é um lugar muito fácil também de justificação. É que o Benfica reage. Atenção, eu acho que o Benfica, só passando se calhar para o lance para depois, o Benfica depois reage bem e volto a dizer, e já vou ao Sporting e ao Rui Borges. Eu acho que o Benfica reage bem ao gol sofrido. Volto a dizer, acho que apesar de tudo o gol cai um bocadinho do céu para aquilo que o Benfica estava a produzir. Acho que o grande mérito do Benfica é na segunda parte. Mas a forma como o Benfica reage ao golo é normal, o jogo em casa, o Sporting também estava bem com bola, mas não estava muitíssimo ofensivo, à exceção das arrancadas do Maxi. O golo cai um bocadinho do céu e o Benfica reage bem. O que eu estranhei foi a forma como o Sporting reagiu ao golo sofrido, porque a forma como o Benfica reage ao golo sofrido é o mínimo olímpico, sinceramente. E depois Sim. do que vi do Benfica, e até vos desafio para passando para vocês.
de qual é que foi o lance, que lance é que o Benfica teve de perigo na primeira parte para além do gol, não é? Tem uma do Dedic. Depois do gol já. Não teve, e deixa-me só, porque junto isso à questão da pressão do Sporting, se há mais mérito da pressão do Sporting, se há mais mérito da pressão do Benfica. Minha leitura é esta. Já falei sobre as debilidades técnicas para o Benfica poder sair deste trás com grande qualidade. Sair deste trás curto, porque sair deste trás também pode ser longo. E o Benfica é muito melhor nisso. O Benfica é muito melhor nisso. A ideia de José Mourinho, Maia, parece-me na saída com bola, é precisamente que a equipa esteja posicionada para ganhar a segunda bola, jogando direto. Sim. E o jogar direto não é só Balgés, é jogar direto, isto é planeado. É onde Tem os seus méritos. Exatamente. Ou, como tu disseste muito bem, conseguir explorar depois o espaço nos corredores atrás. Isso é Mourinho desde que nós vemos as equipas de Mourinho. E ele tem em Dedic, com as devidas distâncias, o seu Maicon do Inter na projeção. Bem, com as devidas distâncias. Com as devidas longuíssmas distâncias, naquilo que é a projeção que dá no corredor. É isto. Até por momentos de carreira do próprio treinador. Não falta. Isto para dizer o quê? E nessa pressão do Sporting, que eu concordo contigo, não é preciso muito para conseguir condicionar o Benfica na primeira fase de construção, mas nessa pressão do Sporting, o grande mérito dessa pressão é dar essa falsa liberdade ao 6, ao Enzo, e o 6 enterrar-se sozinho, que é lento na rotação, e enquanto faz isso fecha por completo os corredores atrás. Porquê? Porque como o Benfica não tem jogo entre linhas praticamente nenhum, o Sporting não precisava de ocupar essa zona do terreno entre o meio campo e Pavlidis. E portanto, dando essa falsa liberdade a Enzo para depois acossá-lo e não permitindo que a bola entrasse nunca de forma confortável em Dedic à direita, o Sporting matou a saída de bola do Benfica. Rita, o que é que se passou com o Sporting depois do gol sofrido? Pareceu mesmo. O Sporting pareceu duas equipas diferentes. Olha, não sei, não faço ideia, não sei mesmo. Não, e porque não tive sequer uma visão geral do jogo que me permitisse perceber movimentações específicas, jogador, ou que seja. O próprio Rui Borges no final disse que não compreendia, tinha que ir falar com a equipa para perceber o que é que desligou. Mas o Sporting desligou completamente. Não desligou do confronto físico, esse esteve muito presente, mas ofensivamente acho que é um jogo fraquíssimo do Trincão, acho que é um jogo fraquíssimo do Géni Catamo. Acho que é um jogo em que o Pote marca, mas não faz muito mais que isso. Claramente não está em forma. Não está bem em forma, fisicamente. está muito condicionado, vai a jogo porque tem que ir e marca gol, portanto fez o trabalho dele, mas é um Sporting que ou seja, muito competente a nível defensivo, ofensivamente com muitas dificuldades. O Soares sozinho não consegue fazer tudo, não é? Por mais ótimo jogador que ele seja, e eu gosto muito dele. E fez muito sozinho também. Sim. Agora, ou seja, eu acho que foi um Sporting que desligou. Acho que não foi como diz, não foi do género está feito. Sim, eu acho que o Sporting não soube reagir. Eu acho que não soube reagir ao crescimento do Benfica. Não pareceu muito para bicampeão. O Sporting dos jogos grandes é um bocadinho isto. O Rui Borges pode querer camuflar e meter a areia por cima desta questão, mas isto é um facto. E podemos já ir aí. Essa questão dos 5 pontos. O Rui Borges os 5 pontos do Sporting são 2 empates com o Braga e uma derrota com o Futebol Clube do Porto. Portanto, ele pode ganhar os jogos que quiser às equipas fora do top 4. Pode perder um campeonato por 5 pontos e os jogos grandes são decisivos. Portanto, não pode continuar a fingir que não precisa de ganhar os jogos grandes. Porque precisa. Vais lembrar o Rui Vitória nesse aspecto um bocadinho. O quê? Vais lembrar um bocadinho o Rui Vitória nesse aspecto. Foi. Mas estou a dizer, o está a caminho do mas num bicampeonato. campeonato em que o Porto não está a perder jogos com as equipas pequenas, que é um facto, não é? Não se pode. Esta lenga-lenga não cola. É que são literal 5 pontos que o Sporting tem, que são 5 pontos contra o top 4 do ano passado. E relembro só que, isto, o Porto já foi o Moreira de Cónigo, já foi Famalicão, já foi Alvalade. Já jogou com o Gil, já jogou com o Vitória. Isso aí não há questão. O calendário mais difícil até agora foi o do Porto e passou quase incólume. Quase incólume. O quase é só um empate com o Benfica em casa. De resto foi incólume. Sim, percebe, não foi ou seja, isto para dizer que o quase, neste caso, é um jogo é um quase mínimo, em que podem perder pontos. É um jogo em que pode acontecer perder pontos e perderam. Portanto, nesse aspecto. E portanto, eu percebo que o Rui Borges queira. Olha, ele dizia a um colega meu que o meu colega estava a criar narrativas.
Eu acho Sim, que sim. o Rui Borges já quer criar uma narrativa, que é esta. Voltou, Mas voltou, calma. voltou a agressividade nessa questão da resposta. Não gostei nada É dessa um tema resposta. é um tema que Dói-lhe, o dói-lhe, chateia muito, mas chateia é um muito, tema que tem que incomoda. ser apresentado, são factos, não é? O Rui Borges vai à Luz, perde em casa com o Porto, Uhum. empata em casa com o Braga Perdeu a e vai à Supertaça já agora. Luz a poder aumentar a vantagem para o Benfica e deixar o Benfica numa posição muito, muito, muito desconfortável, completamente arredado do título, é bicampeão e não vai à Luz assumir o jogo. Portanto, o Benfica tinha a obrigação Eu acho de que o ganhar. Sporting vai à Luz assumir o jogo, até sofrer um golo. Eu acho que o Sporting, Aí minutos. abana completamente. o Sporting teve com bola, até Sim, sofrer o golo, eu teve já com elogiei, bola. ou seja, Não foi uma mas equipa tu não- muito ofensiva, não houve muitos lances, à exceção dos tais lances do Maxi, mas foi uma Que equipa outra equipa dominante. teve 65 minutos sem fazer um remate na Luz? Pois, é isso, o meu problema é a questão de como é que o Rui Borges não consegue dar resposta. O Rui Borges e o Bem. Sporting, já agora os jogadores também têm responsabilidade, são jogadores muito experientes, com muita tarimba. Não há nenhum tipo de reação ao golo. O Sporting, o Benfica, claramente é uma equipa muito limitada, muito coxa a atacar, uma equipa que faz muito do seu jogo ofensivo. A recuperação, e contra o Sporting valeu-se muito pela questão física dos duelos. O Benfica esteve bem nesse aspecto, principalmente na segunda parte, até a expulsão do Prestiani, que foi aos 92 minutos, portanto, obviamente. Sim. Portanto, mas a verdade é que eu senti que o Sporting senti que os papéis se inverteram. Pareceu-me que a equipa mais experiente estava do lado do Benfica, quando claramente não está. Não é, exatamente. Não é, claramente. Não é nem no plano de qualidade individual. Não é melhor. Deu uma sensação que o único jogador que queria ali ganhar o derby era o Maxi. Sim, acho que o Diamante faz um bom jogo também. Sim, eu estou a falar em termos de atitude. Ele vai Certo, o Dioma não certo, consegue, certo. vai a equipa para a frente porque tem que defender. Sim, mas já agora acho que o Maxi também tem esse lado, porque também, como leva o jogo para a parte muito física e para a parte emocional, também ajuda isso. É muito galvanizador nesse Galvaniza, aspecto. Sim. Portanto, Mas nesse é aspecto, importante. nesse É aspecto importante. também há Quando muita tu gente. do outro lado tens um Trincão que... Sim. o Trincão é de polos, não é? Ele faz estes jogos magníficos. Eu acho que o Trincão sofre muito quando o Pote baixa a qualidade. É um jogador que que sofre. é potodependente. Não é o Sporting, é o Trincão. Sim, eu acho que nós caímos no erro, não é no erro, o Sporting também é muito dependente do Pote, porque o Pote é um dos melhores jogadores do campeonato português, sem dúvida alguma, mas eu acho que o Sporting é uma equipa mais dependente do ponto de vista ofensivo daquilo que o Pote faz em campo, muitas vezes até sem bola. É um jogador que, pronto, sou um profundo admirador das capacidades do Pote. Às vezes surpreendeu-te o Pote jogar de início, é natural jogar de início, mas dadas as condições físicas, achas que Kenda poderia ter sido titular? Ou deveria ter sido Olha, titular? eu antecipei a semana toda que o Rui Borges iria colocar o Morita e o Pote como titulares, Mas é verdade. por questão de estatuto para o derby. E portanto, nesse aspecto não me surpreendeu. E marca um gol já agora, digo-se. Marca sempre o Benfica, marca sempre. Exatamente. Portanto, nesse aspecto não me surpreendeu. A única coisa que me surpreendeu mesmo foi a falta de reação da equipa do Sporting bicampeão, como tu disseste. O Sporting tem essa base forte na equipa e é isso que faz a diferença, e é um dos motivos pelos quais eu também disse aquilo há pouco da questão de achar que o Sporting está ali nivelado com o Porto nessas hipóteses. Acho que isso tem peso. Mas não teve peso neste derby, ou teve pouco peso neste derby. O Benfica, como tu disseste, é uma equipa particularmente então com bola, é uma equipa muito frágil, porque a maioria das coisas que faz é aos trambolhões. É isso mesmo. O golo é prova disso, não é? E o gol é prova disso, até que finalmente Richard Rios tem a primeira ação positiva em termos de passe no último terço, desde que chegou ao Benfica. E pronto, e depois é Edich, e o gol depois acontece aos trambolhões. E sorte também, já agora. Há mérito no gol, mas também há sorte. Sim, e, claro. Que é futebol. Também o exato. gol do Sporting também há Pronto. sorte. Pronto. E isto para dizer o quê? Não me surpreendeu nesse aspecto. Agora, eu se tenho ido com Pote, e até falei durante a semana fui falando com um dos nossos ouvintes mais regulares, e sobre esta questão. A narrativa dele passa assim, é Sobre- cartilha, Rita, não percebes? Depois eu falo com a malta. É Sobre cartilha esta de- questão do Katami e do Kenda, que em termos, para este tipo de jogos, em termos coletivos, pode fazer mais sentido o Katami, e eu dizia que o meu argumento é que eu tento colocar o talento acima nesse aspecto, e portanto daí defender tanto o Kenda ali. E portanto parece-me que poderia ter sido o Kenda titular no lugar do Katami, mas eu percebo todo o efeito de derby, toda a questão tática, mas para mim o talento, bem encaixado, resolve. Deixa-me fazer aqui um plano geral, só muito rapidamente. O Benfica consegue na segunda parte uma coisa muito boa que ainda não tinha conseguido, na minha opinião, que é estar instalado no meio campo da equipa adversária, e ao mesmo e ponto 2, não permitir transições ao adversário. O Benfica não tem conseguido fazer isso, e tem
sofrido empates e derrotas assim. É a única transição que permite o Prestiani fez aquilo que ninguém do Benfica fez nas últimas 2 épocas, em vários jogos. E não conseguiu o terceiro elemento, que foi ser efetivo na área do Sporting. O Benfica tem 2-3 remates que vão à figura do Rui Silva e tem aquela bola de Rios na combinação com o Dedic, creio eu, que depois vai para fora. Portanto, falta qualidade individual. Precisamente. O Benfica conseguiu 2 pontos dos 3 pontos que precisava para ganhar o derby na segunda parte. O Sporting, achei muito estranho isso. Uma equipa que eu também acho que é forte na transição. O Sporting é bem melhor em organização do que em transição. E depois também parece-me que veio de cima algumas dificuldades técnicas nessa saída da pressão cá atrás, por exemplo, de jogadores como Diomande, mas particularmente Fresneda, que eu elogiei aqui a semana passada, e pode ter sido por aí. Mas o jogo em si foi um jogo muito duelos, daí a grande exibição de Richard Rios, sobreposto nesse aspecto. Ele é talhado para isso, e portanto parece-me que foi um derby muito sem saborão. Só para dizer, fui eu que escrevi aquele tweet porque irritou-me mesmo. Nem foi os treinadores, a narrativa dos adeptos no dia a seguir a quererem arranjar tretas de arbitragem de um lado e do outro. Já agora, porque eu desconfiei já lá vamos. Ok, boa. Já lá vamos na arbitragem. E, portanto, parece-me que para 2 treinadores precisavam muito de ganhar. Rui Borges monta bem o plano inicial, não consegue reagir ao abanão que a equipa levou. Mourinho mexeu muito mal na segunda parte, mexeu tarde e foi zero, foi menos do que ambicioso. Às páginas tantas parece-me que quis mais conservar o empate, e nem estou a falar da expulsão de Prestiani, estou a dizer antes disso. E portanto Mourinho podia ter mexido muito melhor na equipa a certa altura do jogo, não tirar Sudakov, colocar Sudakov dentro, o Barreiro tinha amarelo já, não fazer troca por troca de Ivanovic com Pavlidis. Havia mais por onde fazer do que aquilo que Mourinho fez. Mourinho foi muito pouco ambicioso, o Rui Borges não conseguiu reagir ao abanão que a equipa levou. Não pareciam que queriam ganhar os 2 treinadores, fez muita confusão isso. José Mourinho foi muito pouco ambicioso, como habitualmente costuma ser, sim. Pelo menos que quer muito ganhar, diz muito que quer ganhar, mas não, é muito raro ver isso depois naquilo que se passa em campo. Eu não acho muito compreensível o Leandro Barreiro ficar em... desculpa, ficando sem microfone. Ficar em campo, fico tão irritado com estas coisas. Essa é a reação de toda a gente. Isso foi pressão rápida do Leandro Barreiro em cima de ti. Não percebo como é que o Leandro é uma coisa que eu não consegue ficar em campo mais tempo que o Sudakov. Não consigo compreender. Não, e depois do que aconteceu na Madeira, depois da equipa do Benfica se transformar drasticamente quando entram os extremos e quando Sudakov passa para uma posição mais central, como é que se olha para o jogo seguinte, um jogo que está atado, a precisar de vencer, e pensa... Não, é verdade, é que eu percebo vai o plano... dar um extremo aos 88 minutos. Eu percebo que o plano inicial seja aquele. Eu até acho que faria sentido no papel para aquilo que tem sido o Benfica. Acho que até consigo compreender. Não consigo compreender, principalmente pela segunda parte de Sudakov, que é muito underrated. E até pela forma como o Sporting não consegue reagir, não faz sentido o Mourinho não ir para cima com substituições. Digo já, parece mesmo que José Mourinho, por total de mérito próprio, não conseguiu aproveitar o ascendente que a equipa teve na segunda parte. Sim, sobre o rival. E depois usa a expulsão do Prestiani, que volta a dizer que faz 92 minutos. Para dizer que, pois, acabou o jogo ali. Acabou o jogo ali, claro. Quer dizer, pois, foram 7 de compensação, não foram? Foram. A que minutos é que entrou o Prestiani? Aos 88. Dizer. 81, desculpem, 86, 88 foi o Prestiani teve tempo de ir ao bate-boca com o Maxi Araújo e depois teve tempo de ser expulso. E depois parece-me que há aqui uma... O Prestiani estava na linha a aquecer e já andava a mandar bocas para o Maxi Araújo. Sim, mas eu acho isso super interessante. Acho que essa rivalidade voltou. Acho que o Pote claramente estava, como não jogou Supertaça, o Pote estava, e o Dedic na Supertaça teve pormenores de agressividade. Ele claramente vinha preparado e teve a primeira parte toda. É impressionante a quantidade de bocas e boquinhas que mandam um ao outro e que estão em discussão completa. Mas isso eu acho que é o que vale. Sim. E eu acho que o bate-boca que houve no final do jogo, quase no final do jogo, perto da bandeirola de canto, acho que também faz parte dos derbys e isto faz todo sentido. O que eu acho que não faz sentido é a forma como o Sporting reage ao gol sofrido e a forma como o José Mourinho mais tarde. Deixa-me só dizer uma coisa, Azevedo, sobre... o plano inicial, e houve a questão de Kenda, porque é que Kenda não há de ser titular e tudo mais. É verdade que Rui Borges, a equipa de Rui Borges não soube reagir e que, portanto, haverá responsabilidade também de Rui Borges, sem dúvida alguma, mas Rui Borges até na segunda parte até mexe primeiro, até porque para o Mourinho o que era bom era não haver substituições no futebol, mas o Rui Borges até mexe primeiro, e a verdade é que não
não mexeu nada. Os jogadores que entraram não resultou em nada. Nada. E isto leva-me também a dizer uma coisa, aqui de forma bastante declarada, que o Sporting não tem o número 8. Não tem o número 8 para este nível. O Sporting neste momento não tem o número 8 para este nível. Kokorashvili é capaz de ser um top 3 de flops da época. João Simões não tem consistência, não tem andamento para este jogo, e eu acho que é um bom jogador, mas acho que neste momento não está preparado para ser o 8 do Sporting. E Morita, peço desculpa, mas nestes jogos eu já não consigo. Eu sou muito fã dele, acho que Já é um foi jogador muito importante neste tipo de jogos. Já foi, mas hoje em dia O não 8 é. do Sporting está lesionado há 1 ano e meio, não é? É Daniel Bragança. Não sei se é. Não sei se é. Vamos ver. O Daniel Ainda pode ser. Agora lembraste Tu bem dele. esqueces o que é o Daniel Bragança quando estava em forma. Foi pouco tempo, é verdade. É isso, é que. Tem um azar dos diabos, mas é um jogador extraordinário. Extraordinário, acho um exagero. Rita, eu acho que ele não vai conseguir tirar o lugar ao João Simões, e lembrem-se da exibição do João Simões em Nápoles. Azevedo. Não sei, quer dizer, o Bragança... Eu não sei, Maia, se o João Simões tem sido diria titular, que não sei só se ele tinha volta- feito melhor com o Morita. Eu acho que sim. Epá, também me lembro do Rui Nereu no Benfica. Opa, Opa, não, mal comparado. Mas, também me lembro de como é que se chamava o rapaz Quem? que foi substituir o André Silva, avançado, ponta de lança, que ia o, ser melhor que o André Silva. Rui Pedro. Mário? Não. Rui Pedro. Ou seja, eu não estou a dizer que Com o acho que Braga. o João Simões, Acabar. acho que o João Não, Simões já mas o João provou. Simões é um ótimo... É um miúdo. É, Sim, É, o Maia, mas eu acho que o tu dizes Sporting que não é neste consistente ainda para precisamente- isso, para este neste tipo. precisamente o Sporting precisava de um 8 que não tem. Não tem Só um no 8, Froholt. não tem um Froholt. Pronto. E, olha, Sim, e não não tem um Rios. Não tem o Rios, sim. Não tem. Um E, limite. portanto, nesse aspecto, quer queremos, quer não, acho que está longe. O Sporting achou mesmo que o Kokorashvili ia ser este número 8. Tenho pleno noção disso, Também até acho que sim. Também acho pela que forma como o mercado foi construído, não é? E muitas vezes andamos a bater no Rios, andamos a bater em outros jogadores que têm sido chamados de apelidados de flop. Para mim o flop até agora, neste momento, o grande flop da época é o Ivanovic, mas isso é tema para outra discussão. Eu, se não jogar, também também sou um Até pelas flop. expectativas, sim. lá está. Mas- Mas pronto. exato, é exato. Pronto. Mas o Kokorashvili tem que andar lá perto, pelo menos no Sporting da época, é de, sem dúvida alguma o maior flop. Até Também porque por o expectativas. Ioannidis não pode ser considerado flop porque nem sequer veio para ser titular. Portanto, E tem entrado É- bem. Tem entrado bem. e tem entrado bem, sim, claro. Que Mas, seria o Ioannidis? Não, claro que Não é, não. não Só não é é. titular Ele- porque tem ele- o Soares pela frente. Ele tem entrado bem, ao contrário do É isso, é Kokorashvili. por acaso, tenho uma dúvida só Perfeitamente ser tenho uma titular. pergunta para vocês. Se vocês tivessem de escolher agora montar uma equipa, escolheriam o Luís Soares ou o Pavlidis? Com ponta de lança de referência. De referência, o vosso número 9. Pô, isso é uma pergunta. Eu não sei, eu acho que o Soares tem melhor relação com o golo, falha menos Não que o sei. Pavlidis. Não sei se acho. Pronto, ainda bem que é a minha opinião. Isso, oh, Rita, está bem, pô, oh, caramba, estou a discutir contigo. Não sei se concordo com isso, só porque neste momento acho que são os dois maus. Eixe, Ai, oh boy. são os dois bons. Não, Os dois sim, ótimos. São os dois tá bem, muito claro bons. que são Os avançados. dois ótimos. Quem dera ao Porto ter um ponta de lança desses. Toma mais Olha. guarda, pega. Olha, na Liga Portuguesa, neste momento o melhor é o Clayton. Acho que o Soares tem uma melhor relação com o golo porque falha menos. O Pavlidis trabalha melhor com a equipa, apesar do Soares também fazer. São dois avançados, são os dois perfis de avançados que eu gosto. Já disse isto no episódio passado. Eu estou mesmo. E um perfil muito parecido, apesar de tudo. Sim, concordo. Concordo, tem Mas perfis eu parecidos em acho algumas que o coisas. Soares tem melhor relação com o golo. Ou seja, eu acho que o Pavlidis mais vezes está disposicionado, também pelas características que a equipa pede, muitas vezes está mais afastado do golo do que o Soares e que por isso o Soares acaba por poder dar mais uma equipa. Mas custa muito, porque eu gosto muito do Pavlidis. Aliás, é eu uma- gostei nele por Mas alguma razão. é uma discussão interessante, pá, porque Olha, é mesmo, eu não tenho uma resposta. Vou ter que dar, obviamente, portanto, vou dizer o Soares porque é mais agressivo. Eu gosto disso. pronto, deixe nos comentários esta proposta Agressivo no bom sentido. Atenção. de mitofacto. Mitofacto não é mitofacto. Não, olha, vou pegar no que a Rita disse a semana passada. Em vez de ser time Pedro ou time Rita, é time Soares ou time Pavlidis. Olha, Tenho essa dúvida. antes de dizer ao facto, sabes o que é facto mesmo? Não sei se isso agora ou não. O que é Uhum. facto é que o Benfica está fora do título. Fora do título, completamente. Não tem hipótese.
A Rita Festa é que ele trouxe preparado. Está fora, está Para ser fora. título, Esta tinha sabes? escrita. Não tem. Não, Foi esta. Mas parece-me- esta está parece-me- escrita no balneário do Benfica. Parece-me também. parece factual. A época do Benfica neste momento tem que consistir em duas coisas, particularmente se não ganhar ao Nápoles na quarta-feira. A época do Benfica tem que consistir Chegar ao em Jamor. tentar chegar ao segundo lugar e ganhar as taças. Isto parece-me neste momento os 17 de objetivos. dezembro. Sim, sim. Mas Ah, parece-me tá, os 8 pontos objetivos, do Porto. parecem os Está tudo objetivos bem. realistas. Não. Tens de recuperar 3 para Sporting, 8 para o Futebol Clube do Porto. 5 Sim. para o Ganhando Sport. nos duelos diretos. 5? 3? Quatro? 3. Não, 3. para o Porto. 8 mais Ah, 3. Sport. ok, sim, desculpem. Tem que Mas recuperar 8 espera mais aí, mas 3. Não me mas lembro o disso acontecer, Sporting- acho que nunca aconteceu. Se o Sporting apanhar o Porto e o Não, Benfica. não, ó Pedro, tu estás equivocado, porque o Porto e o Sporting estão ao mesmo nível. Pois é isso. Eu estou a falar da questão Benfica só matemática tem neste que- momento. Não, mas E espera de aí, algo mas o factual Sporting. que nunca aconteceu uma equipa recuperar este nível de pontos. Já, Liga já, Portuguesa. já Sim, houve mas 7, também pelo nenhuma menos. equipa foi Não, treinada 8 por mais José 3. Mourinho 2.30. Oito mais O Benfica três, tem que recuperar, porque tem que recuperar para 2 adversários, não é só para um. Tá É bem, isso que eu estou a dizer. mas se o Sporting recuperar os 5 pontos para o Porto e o Benfica recuperar esses mesmos 5 pontos, o Benfica vai à luz e passa à frente. Epá, pois. Quer dizer, acho que dizer que o Sporting está fora, o Sporting está dentro, O mas que o Benfica. Benfica está fora Sim, sim. por diferença de 3 pontos, quando ainda há um Benfica Não, Sport, o Sporting só tem que Benfica. recuperar, o Sporting só tem que recuperar para um. Para mim as contas estão feitas em relação ao Benfica. O Benfica está fora do título. Pronto, então tem que lutar pelo terceiro lugar e concentrar-se porque Não, pelo segundo. o Gil Vicente vem aí com 3 pontos atrás. Se ganhar amanhã o Vitória. Hoje, Muito bem. segunda, para quem nos ouve. Não, mas calma. Precisamos fazer Eu não essas estou a perceber contas qual é que é a outra vossa dificuldade com esta questão matemática. Eu estou a Não, perceber, a minha já percebi, questão já é, percebi. então e o segundo Só lugar não é vou- alcançável? Então o primeiro também é. O único objetivo É isso, né, Rita? minimamente realista Claro. no campeonato para o Benfica é chegar ao segundo lugar. Mas porquê? Porque está a 3 pontos. Porque está a 3 Porque pontos o do segundo Benfica lugar. para chegar ao primeiro tem que recuperar 8 mais 3. Não tem que recuperar 8 mais 3, tem que recuperar 8. Tem que recuperar 8, porque só Tem que recuperar- Tem que recuperar 3 para um, 8 para o outro. Sim, mas não se somam porque quer dizer, a matemática não é essa. Para além de que é outra coisa. E tem que não perder pontos. Pronto, esse é que é o tema. Está bem. Não, Mas eu percebo o que a Rita está a questionar é simples, eu que acho é que nem Mourinho, Então- Mourinho nunca assumirá isto na conferência de imprensa. Mas Pedro Azevedo. nem Mourinho. Pedro Azevedo, não vais agora para outro caminho, ouveste a pergunta, que esta pergunta vai ser simples. Então o Benfica está a 3 pontos e o objetivo é o segundo lugar, certo? Está Para a mim, 3 pontos. neste momento, acho que o Benfica tem que encarar o segundo lugar como objetivo E o segundo no lugar é o campeonato. Sporting, E ganhar as neste taças. momento. O segundo lugar é o Sporting. Sim. Se o Benfica apanhar o Sporting e o Sporting está na luta pelo título, não estou a perceber então esta matemática. Não, melhor. Se o Benfica chegar ao segundo lugar. Mas o Benfica tem que chegar ao segundo lugar do Sporting e depois, a partir daí, esperar que o Porto perca pontos. Portanto, por isso é que eu estou a dizer recuperar pontos para 2. Mas, sim, mas Mas não é só para um. acontece Estavas a dizer que o em Porto- escada. Tu há pouco estavas a dizer que o Porto, Porto ia perder vai pontos perder com pontos equipas- contra equipas pequenas. O E Benfica dei-vos pode estar descansado. dei-vos 2 ou 3 motivos, mas na relação direta com o Sporting. E com o Sporting não perder esses quando perde pontos. pontos só perde para o Mas- Sporting, não Só perde para o perde para o Benfica. Sporting. Eu vou ter que ir ao meu Mas eu não- argumento. Não, mas nós estamos a Vocês que me perceber. estão a ver e a ouvir, pá, vocês recuam Ó, Zé, lá nós atrás. Estamos a recuam lá perceber o que estás a atrás. dizer. Eu estou a perceber o que estás a dizer, mas a matemática não faz sentido. Tu podes Eu achar acho que o tens Benfica. razão, Tu podes na achar que o teoria, Benfica. mas- Que o Benfica, 8 pontos são muitos pontos. Eu percebo isso. Mas agora, justificar isso dizendo que o objetivo do Benfica é o segundo lugar, é pá, o objetivo do Benfica, neste momento, é ganhar o máximo de pontos possível, depois logo se vê. Pronto, para além de que eu não acredito que o Benfica perca menos pontos do que Sporting e do que Porto. Pronto, eu também acho que não, até Bem. porque até as últimas 13 jornadas ditaram isso, não é? Certo? Certo. Muito bem. Mas algum comentário? Eu tenho aqui um comentário queria falar sobre arbitragem, até porque é mito ou facto. Posso ir ao mito ou facto já? Podes. Ora bem, mito ou facto foi enviado aqui pelo nosso grande amigo de podcast e de projeto, Pedro Guarda. E é. Mito ou facto desta semana é: Yulmand é protegido pelos árbitros. Mito ou facto? Mito. Nem sei porque é que isto é um mito ou facto. É lá. Nós não comentamos temas de Não, mas é arbitragem. porque o António Nobre foi muito falado, aí percebo. Bela arbitragem já- do agora António gostei. Nobre. Isto é por causa Exatamente, isto é por causa das palavras do Mourinho. Isto é por causa de Mourinho. Mas eu para já discordo já deste mito ou facto. Acho que isto não é um mito ou facto, está segundo posto. Discordas Agora. do mito ou facto? E Do sendo mito que é ou mito ou facto. facto, é E mito. dentro do mito ou facto? É mito. Mito. Pronto. Ou seja, Este mito ou facto é um mito e é um mito. como é que É metemos duplo isto mito. em palavras? É o jogador para com mais já- amarelos desde que chegou a Portugal. Já vieram os dados, pronto. Mesmo se não existissem esses dados, as declarações do Mourinho são Mourinho. Não se pode pegar naquilo e achar que é uma realidade. Pronto. É uma narrativa É o de Mourinho num pós-jogo, depois de ter empatado,
e ter ficado a 8 pontos do Porto e Fora do título segunda vez. completamente arredado do título, parece o Atlético. Agora, Não E o perde Liverpool uma, vai mas agora, tu se também quiser. metes-te a agora jeito. se o assim. Yulman é Eu gosto de meter um jogador que é mandão no jogo, que está sempre a falar com os árbitros, mesmo quando não era capitão, que é um jogador muito físico e que é um jogador que ocupa muito espaço, também é verdade. Se é protegido pelos árbitros, acho que não. Acho que é um jogador que tem tanto estatuto como um Otamendi, se calhar. Ou seja, são jogadores que os árbitros têm 2 ou 3, têm ali uma margem de manobra um bocadinho maior. Não é protegido, é um respeito, é um jogador que provavelmente fala bem, deve ser educado na abordagem com os árbitros, Não acho. imagino eu. Não acho que Não seja- achas? não acho que seja educado. Não acho que seja educado, acho que é um gajo muito agressivo, sem dúvida alguma. Mas isso Não, faz o que eu parte. Pode não sei ser é, no que tipo, dizem, efetivamente. No que diz, É isso que acho estás que a deve ser uma dizer. pessoa Não que na sabe forma, dirigir, mas sabe no se conteúdo. explicar, Pois. é um jogador comunicador, os árbitros, alguns gostam disso, Uhum. é um capitão do bicampeão. Pronto, é isso. Eu acho que às vezes há aqui memória curta. Acho que há memória curta. Acho que estamos a falar do capitão do bicampeão. E factualmente, já vieram os dados hoje. É o jogador mais amarelado desde que chegou. Já foi expulso este ano. Já agora. Uhum. Na Champions ou não? Acho que foi no campeonato, não foi contra o Braga. Contra o Braga, quando faz o penalti. Foi Ah, expulso. sim. Eu acho que é uma questão de memória curta. Concordo com tudo o que a Rita disse sobre o Mourinho, mas factualmente é um jogador. Também não concordo. Há outra coisa que eu concordo com o Rita disse, menos uma coisa, que é eu acho que ele não é. Acho que é um jogador muito agressivo também na forma. Achas que fala mal? Ele tem ar Sim, de sim, príncipe sim, dinamarquês. Não, o que Não, tu dizes é que não é agressivo no conteúdo, não é, Rita? Não é no. Eu nunca ouvi falar, mas eu acho que eu olho para ele e acho que ele fala bem. Opa, pois, mas isso são outros 500. Do que eu vou assistindo, do que eu vou vendo, e por acaso tomo muita atenção a essa coisa, à questão da linguagem, a linguagem corporal dos jogadores no geral, mas em particular com os árbitros. O Yulmans faz aquilo que muitos outros capitães dos campeões em Portugal já fizeram, que é viver do seu estatuto de capitão do bicampeão. E quer queiramos, quer não, o Yulman é um jogador, desculpa a minha expressão, rançoso, é um jogador duro, é um jogador agressivo, é um jogador não morde a língua como o Pedro Gonçalves, nem como o Nuno Santos, isto falando de jogadores do plantel de Sporting, ou como o Max Araújo, mas morde a língua de outras formas, e portanto é um jogador que... E é chato e está sempre lá. Mas só pegando só no Ainda não exemplo foi que o expulso Mourinho esta época, usou... já agora, fui confirmar os jogos todos do Yulman, ainda não foi Não? expulso. Olha, então, erro meu. Mas pegando só no exemplo que ele usou, a entrada da primeira parte que o Mourinho fala para comparar com a entrada do Prestiani, é incomparável. Não há, Claro. Não tem comparação. não há nenhum Até tema. o Mourinho diz que o Prestiani é bem expulso. Sim, mas depois diz que há uma entrada muito parecida na primeira Não parte, é parecida. mas que não. Mas, ou seja, eu não sei se vocês assistiram à conferência, mas eu estava Eu lá assisti. e eu acho que aquilo é um encadeamento de discurso. Aquilo já vem numa das últimas respostas. Uhum. Aquilo não é uma ideia que ele tem em relação ao jogo. É uma ideia que lhe surgiu ali. Ele já tinha falado do lance do Prestiani antes, volta a falar outra vez e acrescenta essa ideia. Não me parece que fosse uma coisa que ele viesse irritadíssimo que o Yulman não foi expulso. Foi, à medida que estava a falar aquilo... Até porque nada fez para ser expulso. Sim. Acho eu. Mal Ou seja, seria. não foi nada de grave que eu tenha visto. Acho que foi... Tinha que se dizer alguma coisa, pronto. Aliás, o próprio Mourinho elogiou o António Nobre. Que é uma bela arbitragem, já agora, diga-se. Pedro Sim, e Azevedo. estava a dizer ao Pedro há bocado, desculpa Pedro, já Não, estou a não. palavra. Mas estava a dizer ao Pedro há bocado que, estando mais perto da ação, o António Nobre passa o jogo todo a falar com os jogadores e a explicar-lhes o porquê das decisões. Uhum. Explicou-lhes as decisões todas. Mesmo naqueles lances que poderiam suscitar mais dúvidas. Sim. Acho que pecou nos tempos de compensação. Acho que foram os dois muito. O primeiro 2 minutos não faz sentido e nem sequer foram jogados 2 minutos. E os outros 7 minutos também acho que aquilo ele estava com pressa de acabar o jogo. De resto, acho que esteve bem. Acho que fez o mínimo. Nas compensações, acho que fez o mínimo possível. Acho que a segunda parte, principalmente, acho que podia ter ido aos 8 ou 9, dado aquilo que é o futebol atual. Até com a expulsão e tudo mais. Não é? E as confusões também. A confusão depois também. Pedro Só Azevedo. pergunta. Morta Do Newman. Mitoford, é isso. Pronto, então vá. Morta Newman é protegido pelos árbitros? Não é uma pergunta, é uma frase. Morta Newman é protegido pelos árbitros. Mas Mito ou é o mais protegido, é esse o mito ou facto, certo? Ou é... Confirma só isso? Só para eu... Olha, boa. Eu acho que é o mais protegido. É protegido, não é é protegido. protegido.
se Morten Newman é protegido. Repara, eu poderia aqui na tentação dizer que sim, mas factualmente não, portanto mito, porque eu não sinto que nessa questão dos cartões amarelos, que é factual, que o Yulman seja protegido nesse aspecto. Eu acho que o Yulman usa e abusa da comunicação. Usa o facto de ser capitão, mas já antes de ser capitão, como tu disseste, creio há bocado, também já o fazia. E eu aí acho que sim. Numa fase inicial, acho que ele não era assim tão penalizado, não sendo capitão. Tinha uma postura muito mais agressiva do que, por exemplo, o Coates, na forma como comunicava. Eu sou da opinião que os capitães deviam ser sempre do meio campo. Porque Sim, dá muito mais estão ali mais perto do árbitro, sempre, não é? Eu acho que o Otamendi perde muito, por exemplo, nesse aspecto, que é, coitado do homem, muitas vezes há confusão. Já ele voltou Ele tem então que ir a vai a correr feito correr, bombeiro. Deixa-me só dizer o seguinte: por eu achar mito, eu digo mito pela questão factual de ser o jogador com mais cartões amarelos, ok? Portanto, porque se não fosse isso, ou seja, é tão factual que não dá para ir contra isso. E eu até fui alertado sobre isso hoje num debate que estava a ter num grupo de WhatsApp com amigos de vários clubes. E agora, tenho de dizer isto sobre o Morten Newman. Eu percebo a questão do capitão, acho que o Newman tem nível para chegar ao topo da Premier League, por exemplo, parece-me. Eu não acho. Pronto. Quer dizer, ao topo, vou dizer ao Man United, que não é o topo. Ok. Mas tem nível para chegar, por exemplo, a um Man United, e acho que terá um choque de realidade como teve o Bruno Fernandes, por exemplo, em Inglaterra. E acho que vai dar muito mais cartões do que o que levou aqui. Olha, mas porque ele é muito bom, só para terminar a relação ao Yulman. Considerando eu omito, volto a dizer, ele é useiro e veseiro, usa e abusa acima de tudo dos bracejar. Eu não vou ao conteúdo, eu acredito que ele não ofenda os árbitros. Eu acho que ele usa e abusa dos bracejar e usa e abusa disso em 90% dos lances que são apitados contra o Sporting. Portanto, qualquer árbitro que normalmente, como ele está no meio campo, está ao lado dele, que apita um lance contra o Sporting, o Yulman está lá ao lado a azucrinar os ouvidos do árbitro. Mesmo que não com má educação, ele azucrina os árbitros durante os jogos. E muitas vezes, se calhar, vence-os pelo cansaço. Não sei. Mas Pronto, pronto, toma lá razão. eu Tem lá acredito que razão. não seja mal educado, mas é chato. E eu percebo que... Ou seja, eu acho que ele devia reduzir essa dose para metade. E estaria tudo ok. É em 90%, não deve em 90% à letra, é em 90% dos lances que são apitados contra o Sporting, até lançamentos de linha lateral, toquezinhos de meio campo, aqueles empurrõezinhos do central no ponta de lança adversário, tudo. Reparem nesses lancezinhos da treta a meio campo. Yulman é muito chato, é azucrina. Acho que o Yulman não é mais protegido no campeonato português do que era o Di Maria, por exemplo. E portanto... Olha, tens um bom E o comparativo. Di Maria não era capitão. Acho que o Di Maria é bem mais protegido. Aquele lance que o Di Maria tem, aquele lance que o Di Maria tem com o Pote no derby, em que o Pote provoca e tira completamente o Di Maria das estribeiras. O Di Maria depois espeta-lhe um soco. Sim. Só o Di Maria, vou dizer aqui, da última década em Portugal, só o Di Maria e Pepe é que não foram expulsos nesses lances. Aliás, só o Di Maria e Pepe é que não foram expulsos nesses lances. Pepe chegou a ser. Efetivamente. Não, mas eu Pepe lembro de um soco que o Pepe dá no Coates. Sim. E que não aconteceu nada. Ou seja, Eu acho que estou a dizer pelo estatuto, só Di Maria e Pepe, o estatuto internacional de tudo, não seriam sim, mas expulsos. o Pepe na segunda vinda acabava por ser mais punido porque, como internacionalmente já era conhecido com esse peso de ser um central muito aguerrido, acho que já não havia Rita, tanta paciência. porque o Pepe, atenção, O Di Maria fez cabeça com o árbitro. Estamos todos cientes disto. Queria comunicar com o homem. por acaso sobre esse lance tenho uma visão diferente. Sobre esse Qual? lance tenho uma visão diferente. Essa cabeça com cabeça é frame. Isso é frame. Eu lembro Não desse vamos lance. ter- Não há um jogador que não vamos possa ter essa aproximar discussão. tanto um árbitro Eu lembro-me para um desse. frame Não, desses. porque ele está a Não vamos falar ter e o árbitro essa discussão. aproxima-se do Di Maria, efetivamente. Vai Mas dar um vamos passo ter em esta frente. discussão. Mas esta discussão não faz sentido. Sim, vamos ter. Já agora vou dar só o exemplo do Pepe. O Pepe, por acaso, até o Gyökeres conseguiu expulsá-lo numa meia-final de uma Taça da Liga, se não estou enganado. Logo na primeira parte, ou na segunda. Não sei se vocês se lembram disso. Sim, o que eu disse foi O Pepe peso acabou por ser internacional, expulso. estatuto. Não tem assim tanto estatuto o Yulman como a malta diz. Sim, Nesse eu aspecto. acho que Não é mais assim tão protegido, não é assim Eu tão só falei protegido. do Di Maria, é desfasado, o Di Maria já nem está cá, mas é a questão da memória. As pessoas têm que pensar para dentro antes de olharem para fora, muitas vezes. E o Di Maria nem era capitão. Concordo. Era só isto que eu estou a querer dizer. Eu queria só, já agora, aqui não sei se a discussão mais interessante aqui, e peço desculpa à Rita por ter trazido este mito ao facto, mas a discussão mais É o interessante, guarda é que trouxe. eu acho que até mais, a discussão mais interessante até para o final da época é
foi aquilo que levantei de achar que o Morten Ullmann não tem qualidade suficiente para jogar numa das equipas de topo da Premier League. Epá, eu acho que tem. Pronto, há bocado disso. Pensando no Arsenal ou no City, por exemplo, são as equipas neste momento estão em primeiro e segundo. No City não jogava, no Arsenal jogava. No Sítio Arsenal não jogava à frente do subimento. No Arsenal atual não, o que eu quero dizer é... É isso que eu estou a falar, é isso que eu estou a dizer. O Ullmann é jogador para o Arteta, não me parece um jogador para o estilo do Guardiola, por exemplo. Certo, Mas é isto que eu estou a falar. É um jogador para o United do Amorim. Eu acho que ele não tem mesmo qualidade para isso. Acho que não. Acho que é muito bom jogador. Acho que nem no plano ofensivo nem no plano defensivo é um jogador de topo da Europa. Acho Eu isso. acho que o Ullmann dá de volta Acho isso há algum tempo, já disse isto várias vezes. para a Série A. Aqui se calhar não disse. Eu acho que é um jogador muito mais de Série A, sem dúvida alguma. E seria titular em qualquer um. E acho que é isso que Deixa-me só dizer, já comentou o facto de foi de arbitragem e nós nunca comentamos. Seria titular em qualquer um também. Pronto, Só teria dúvidas no Inter, mas pronto. Só para dizer isto, já que falámos de arbitragem no mito ao facto, dar aqui esta nota. A arbitragem de António Nobre neste derby, que foi muito quente, inclusive pelo barulho das bancadas, é uma arbitragem exemplo daquilo que deve ser uma arbitragem num derby, que é deixar jogar maioritariamente e conseguiu ter o controle do jogo sem amarelar à balda. Que normalmente o que é que os árbitros fazem? Soares Dias tinha muito esse critério. Primeiras partes de clássicos e derbys, pim, amarelo, e amarrava os jogos. António Nobre não precisou disso, portanto dou aqui sem dúvida essa nota positiva ao árbitro, que foi muito falado e muito criticado, rasgado durante a semana toda, e portanto teve uma bela arbitragem de derby. É assim que se E quem é mais protegido? E eu mando ao José Mourinho. Essa nessa também. Um também foi. Um tem outro estatuto, não é? É o estatuto. Está bem, mas quer dizer. É o estatuto, Rita. É para debate. Eu não estou aqui a pôr-me do lado de ninguém, mas o Mourinho também perseguiu um árbitro agora à saída do outro jogo com o Benfica e foi o Mário Branco que foi expulso, não é? Pronto. Sim, a mim choca mais o Benfica não jogar ponta. Mas isso se calhar é um problema meu. Isso se calhar é o Mourinho. Já nem sei em fase da escadinha de José Mourinho é que nós estamos, mas Benfica é muito limitado ainda, para mais depois de ter feito um bom jogo contra o Ajax, ter feito um jogo em que faz uma belíssima virada contra o Nacional, em que a equipa até se galvanizou na segunda parte, entra para o derby e a equipa continua, parece que precisa sempre de estímulo externo. É uma equipa que intrinsecamente não é motivada. Vocês dois a concordarem com a minha frase sobre o Benfica estar fora do título completamente. Não acho que esteja fora do título só por uma questão matemática. Acho que ainda estamos longe disso. Acho que ainda se vão perder pontos. Agora, concordo contigo. Acho que o Benfica está fora do título. Eu não acho que o Benfica esteja fora do título. Eu não acho que as tuas contas fazem sentido. Acho que não é. Ou seja, não vamos voltar a este tema. Tá bem, sim. Mas acho que o Benfica não é campeão. O meu argumento é este. Este Benfica provavelmente está fora do título. Acho que 8 pontos à 13ª jornada não são suficientes para arredar alguém no título. Este é o meu argumento. Pronto. Mas neste caso, o treinador é José Mourinho, portanto, é a vida. Ora bem, destaques nacionais e internacionais temos. Podes começar tu a ver se quiseres. Acho que podemos já ir ao destaque nacional, mantendo-nos aqui no país. Foi o jogo que eu e a Rita fomos hoje ver. A convite Olha, antes disso, desculpa, só agradecer também ao Miguel, um dos nossos ouvintes, que nos convidou para ir ao Estrela da Amadora. Nós não conseguimos ir, vocês porque tinham ido ao outro jogo. E isto da vida, há mais coisas para fazer, não é? E tinham que gravar um episódio para as 10h30 e eu por questões familiares não pude sair. Portanto, um grande abraço ao Miguel, havemos de ver o Estrela novamente e sempre disponíveis para o convite. Convite esse que vocês acederam no jogo do Moreirense. Do Simão Figueira, que é um dos treinadores adjuntos do Vasco da Costa no Moreirense, de quem sou amigo e que nos convidou para irmos ver, e fomos, eu e a Rita fomos então os dois. E tinha mais adeptos na bancada do que o próprio Moreirense. Levou a família toda. Não é, mas muito barulho para o Simão, sim. Estavam muitos amigos e familiares. E isto para dizer o quê? Portanto, agradecer o convite ao Simão desde já. Estivemos na bancada do Moreirense, eu e a Rita, e fomos ver mais um jogo entretido em que o Estoril esteve envolvido. Os jogos do Estoril são jogos com golos. Isso é vitória do Estoril também. Isso é vitória do Estoril. Este jogo foi 3 igual. E foi um bom jogo de futebol, foi um jogo entretido de acompanhar. Gostei muito. Eu por acaso tinha falado durante a semana com o Simão sobre a preparação para este jogo e ele confidenciava-me que é difícil analisar e preparar os jogos contra o Estoril e o Iencatro, porque é uma equipa que não padroniza muito, e não disse isto em crítica, ou seja, é uma estratégia. A estratégia do Iencatro, o Estoril não ter uma padronização muito grande ao nível de jogadas, e portanto ele revelava-me essas dificuldades precisamente
para preparar o jogo contra o Estoril. O Estoril, com bola, varia muito os seus movimentos, a ocupação de espaços, a forma como ataca. Olha, muito e o jogo levou-nos interessante isso. muito interessante o 3-3, já no momento final uma equipa que não perde discernimento, não é? Uma equipa que o Moreirense é uma equipa que continua tem sempre uma identidade bem estabelecida até aos 95, 96 minutos. Não foi no desvario do jogo. Não foi no desvario do jogo. Empata o jogo com muito mérito. Sem dúvida. Houve mérito das duas equipas. Lá está. É um bom jogo. Portanto, houve mérito defensivo. E eu até comentei isso com ele depois no final do jogo do Moreirense, porque na segunda parte, a nível defensivo, abriu muito atrás. Os dois gols do Estoril são quase iguais. Os da segunda parte. Mas depois o Estoril também não... Lá está, acima de tudo foi um jogo um bocadinho, a certa altura do jogo, caótico, mas que foi bom para o espetáculo, portanto beneficiou o espetáculo do jogo. E Rita, só Rita, dá aquele detalhe, Rita, aquele detalhe que nós achámos muito engraçado. Tu até gravaste. Eu não sabia, mas fiquei a saber que as claques de Estoril e Moreirense são amigas. Brothers enormes. Há bastante tempo. E então houve cânticos de parte a parte. Eu tenho um grande amigo meu que é do Estoril. Mas quem souber o início desta amizade gostava de saber como é que a claque do Estoril e Moreirense fica. Então conta. Foi clássico de jogos fora, de serem só bem recebidos e estarem em divisões inferiores. Ok. E acontece muito, é muito habitual nos outros escalões. Equipas principalmente não são rivais de cidades e assim, principalmente entre Norte e Sul acontece muito isso. Os claques dão-se, e como os claques em Portugal, à exceção dos clubes maiores, não são grandes movimentos organizados e não vão para ali para partir tudo. A malta começa a dar-se, né? E o Estoril tem uma relação boa com algumas claques do Norte, mas a do Moreirense é bastante conhecida por isso. Eles cantavam o nome do Moreirense, o Moreirense cantava o Estoril. Eu também sei isto, para além disto, mas no estádio do Moreirense, curiosamente, há bastantes stickers do Estoril. E portanto, é só um pormenor, é interessante. Eu tinha um destaque nacional, para além, apesar dos 10 gols de Clayton e neste momento estar... e terem ganho o jogo este fim de semana, a verdade é que e Clayton neste momento é, juntamente com o Vangelis Pavlidis, o melhor marcador do campeonato, tem ambos 10 golos, não estou enganado. Sei que a semana passada houve uma grande discussão, quase, parecia que o Pavlidis já tinha 17 golos, não era, Rita? Uma coisa, já estavas a querer... Não, porque eu vi... O que é que eu vi errado? O número de jogos, estava a ver o número de jogos. Mas não, só tem 10, só tem com 3 de avanço para o Samu, calma. Mas antes disso, para além disso, para mim mais importante daquilo que se passou esta semana no Rio Ave, é tristíssimo o que está a acontecer, sinal também daquilo que nós fomos antevendo, mas a saga e onda de despedimentos que se passa no clube é triste para um clube que até há bem pouco tempo parecia bem gerido, parecia bem organizado. A coisa não está fácil, elementos importantes da estrutura dos últimos anos do Rio Ave a saírem. É triste, acho que é um caminho, acho que o caminho do Rio Ave é um caminho bastante óbvio que vai acontecer ao Rio Ave, e não quero vaticinar já isso, mas parece-me que nos próximos 3, 5 anos a coisa não vai correr bem, e portanto a ver, vamos, mas fica a nota. Acho que aquilo que se passa com o Rio Ave, mesmo do ponto de vista desportivo, o treinador tinha dito, e a verdade é que ganharam, tinha dito que a equipa está focada aqui, que são coisas extra-futebol. A verdade é que, pronto, isto não dura para sempre, não é? Estas questões extra-futebol vão ter impacto direto, porque já há muitos adeptos descontentes, o que se passa no clube não é do agrado de todos, nem não é do agrado de muita gente. E portanto é triste ver isto acontecer, e portanto já agora um abraço e força para essa malta que está avisada nesta onda de despedimentos do clube. Estamos a falar de muita gente mesmo, portanto fica a nota. Azevedo, tínhamos uma nota internacional? Sim, olha, ou duas, não era? Duas, vou rápido. Hoje houve disputa da liderança na Escócia e o Hearts foi ganhar ao Celtic Park. Portanto, a estreia, o Martin O'Neill, para contexto, treinador interino, histórico treinador do Celtic, assumiu a equipa quando o Celtic estava a muitos pontos e não estava bem na Liga Europa, e de facto fez um grande trabalho, mas entretanto saiu, porque era mesmo só técnico interino, para fazer a passagem para o Wilfried Nancy, o novo técnico do Celtic, que estreou hoje com a derrota contra o Hearts. O Wilfried Nancy tem 48 anos, não tem experiência nenhuma de treinar na Europa, treinou no Canadá há muito tempo, e treinava o Columbus Crew na MLS,
e vem agora para o Celtic, estreia-se com uma derrota em casa contra o Hearts. O Hearts é cada vez mais primeiro e o Cláudio Braga marcou. Portanto, esteve o Hearts a ganhar 2-0 no Celtic Park e depois o Tierney reduziu mesmo a acabar já para lá dos 90. A outra nota internacional foi as fantásticas últimas jornadas do Brasileirão, mais do que na questão do título, na questão da manutenção. Então hoje, e eu estava a acompanhar em direto um jogo que era o Botafogo-Fortaleza e os outros, ia vendo como é que ia a marcha do marcador, houve várias subidas e houve várias descidas e subidas da zona de rebaixamento ao longo dos 90 minutos. Foi rebaixamento. Foi emoção A marcha fortíssima. e o rebaixamento. Foi emoção fortíssima. O Santos, que até há poucas semanas estava para descer, não só não desce, como hoje ainda garante um lugar na Copa Sul-Americana da próxima época. O equilíbrio do Brasileirão de facto é fantástico. Em termos de equilíbrio, é o campeonato mais equilibrado a nível mundial. Se é melhor ou não, isso já não é, obviamente, mas de equilíbrio é. E portanto acaba por ser o Sport Recife, estava condenadíssimo desde o primeiro terço do campeonato. O Juventude, o Fortaleza, pronto, começou a época com o Renato Paiva muito mal e que Martin Palermo ia garantindo um milagre, mas não conseguiu. Perdeu hoje contra o Botafogo. Não conseguiu? Não. Olha. Perdeu no Botafogo e o Inter ganhou ao Bragantino, portanto ficou o Internacional de Porto Alegre para grande tristeza dos adeptos do Grêmio que foram encher a zona de visitante do Inter Bragantino, do Inter Porto Alegre contra o Bragantino, e portanto desceram os dois de Fortaleza, desce o Fortaleza e o Ceará. Descem os dois, manteve-se o Internacional Porto Alegre, o Vitória, grande trabalho do Jair Ventura, desde que entrou no Vitória conseguiu salvar o clube sem dúvida, e o Vasco também com 45, que até chegou a estar quase na luta pela Libertadores e acaba a nem ir à Copa Sul-Americana, onde vai o Santos de Neymar, que após a lesão no joelho ajudou a salvar o Santos nas últimas 3 jornadas. Ouviste, Rita? Esta nem precisavas de ouvir, mas olha, é vida. Tinha só também já agora, tenho uma nota internacional. É que, pronto, também ouvi aqui há umas semanas que eu avisei para nós não termos expectativas, Rita, sobre o nosso O Arsenal vai ganhar a Champions e a Premier League. Cheguei a ter expectativas também. Eu avisei, e atenção, está na luta, obviamente está em primeiro, mas é muito cedo vaticinar-se coisas destas quando o treinador é Arteta. Já disse isto várias vezes. Mikel Arteta não me convence, como sabem. Só uma nota, desculpa, sobre o Brasileirão. Queria fazer uma pergunta ao Azevedo. É se é desta que o Abel sai do Brasil e se por acaso, eventualmente, seria possível vê-lo num dos 3 grandes da próxima época. Não, eu creio que não vai sair. Creio que ele manter-se-á no Palmeiras, mas a tarefa fica mais complicada porque o Flamengo está com uma capacidade de investimento brutal e já avisou que vai investir cada vez mais, época após época, e portanto acho que vai ser muito complicado para o Abel vencer na próxima época, mas o trabalho bem estruturado do Palmeiras, a começar na sua presidente, na Leila, vai ser sempre uma equipa competitiva e vai lutar pelos títulos todos até ao final. Mas eu acho que ele fica mais, acho que ele fica no Palmeiras. Muito bem, tinha curiosidade em ver o Abel no Campeonato Português. Ficamos por aqui, certo? Ou tem alguma coisa a acrescentar, alguma nota? Muito bem. Não. Se calhar para a semana já temos uma data do jantar da época passada, mas ficamos à espera disso. Mas espero do Summit. Pois é, desculpem. Ele está quase a vir para Portugal. Ele vem aí. Está quase a vir para Portugal. Mas à espera dele. Muito bem, malta, subscrevam o canal, gostes aí, partilhem com a vossa malta, acima de tudo comentem, nós gostamos muito dos vossos comentários, ficamos à vossa espera. Cá estaremos para a semana. Um abraço.